Sejam muito bem-vindos à nossa análise de hoje. Bom, a gente vai mergulhar de cabeça numa interseção que é, literalmente, a base de tudo: o encontro entre os direitos humanos globais e a nossa Constituição. É um tema denso? Com certeza. Cheio de regrinhas? Sim. Mas olha, é exatamente isso que dita as regras do jogo da nossa civilização e de como o Estado nos trata no dia a dia. Vamos destrinchar esse material juntos e entender como essa engrenagem toda roda na prática. Para começar a desenhar essa estrutura de proteção, o material traz uma analogia que é simplesmente brilhante. Pensem num carro. Cinto de segurança ou airbag. Os dois equipamentos estão ali para salvar vidas, certo? Mas eles entram em cena em momentos bem diferentes. E a verdade é que todo esse nosso arcabouço jurídico de proteção humana funciona exatamente com essa mesma lógica automotiva. Genial, né? Então, o nosso roteiro de hoje é o seguinte. Primeiro, direitos humanos versus fundamentais. Depois, as gerações dos direitos. Em seguida, a famosa Declaração Universal. O passo 4 foca nos tratados internacionais aqui no Brasil e fechamos com a proteção na nossa Constituição Federal. Bora lá? Entrando na nossa primeira parte, direitos humanos versus direitos fundamentais. Tem muita confusão clássica rolando por aí sobre esses dois termos, viu? Trazendo aquela analogia do carro para o mundo jurídico. Os direitos fundamentais são o nosso cinto de segurança. Eles operam no plano interno, na nossa Constituição. Estão ali o tempo todo, todos os dias, segurando a barra com garantias diretas, tipo um habeas corpus. Já os direitos humanos, bom, eles são o airbag. Ficam no plano internacional, nos tratados. Eles têm esse caráter subsidiário. Ou seja, se o Estado falhar, se o cinto arrebentar, aí sim o airbag internacional é acionado para tentar proteger as pessoas. Mas, afinal, o que liga o cinto ao airbag? A resposta é uma só: a dignidade da pessoa humana. O texto deixa claríssimo que a dignidade não é só uma ideia bonita no papel, não. Ela é o eixo unificador de toda a ordem jurídica. Ela faz duas coisas essenciais. Primeiro, coloca todo o sistema debaixo do mesmo teto. E segundo, ela inspira a criação de novas leis e, ao mesmo tempo, freia os abusos do Estado. É literalmente o coração da máquina. Vamos para a seção 2, as gerações dos direitos. Porque essas garantias não caíram do céu da noite para o dia. Olha só como a história molda as leis. A primeira geração nasce batendo de frente com o Estado absolutista. As pessoas queriam o quê? Liberdade. Direito à vida, de ir e vir, direitos civis. Aí vem a Revolução Industrial, o trabalhador sendo explorado ao máximo. E surge a segunda geração. O foco muda para a igualdade material. Saúde, educação, direitos do trabalho. E depois dos horrores da Segunda Guerra Mundial, o mundo parou e pensou: precisamos proteger a todos nós, o coletivo. Nasce a terceira geração, focada na fraternidade, abraçando o meio ambiente e o direito dos povos. O material também destaca algumas características bem cruciais aqui. Esses direitos são universais, valem para todo mundo, não importa onde, são essenciais e históricos, como a gente acabou de ver, são inalienáveis, ou seja, ninguém pode vender ou transferir, e tem uma regra fantástica chamada vedação ao retrocesso. Direito conquistado não se tira mais, ponto. E por fim, a relatividade. Em regra, não existe direito absoluto. Quando dois direitos entram em choque, a gente tem que pesar, fazer uma ponderação jurídica. Mas toda regra tem sua exceção, certo? A gente acabou de falar que os direitos são relativos e podem ser ponderados. Só que o material é super categórico numa coisa. A proibição da tortura e a proibição da escravidão são absolutas. Sem negociação, depende do contexto. É uma proibição frontal e irrestrita no nosso ordenamento, sem exceção alguma. Isso nos leva à seção 3, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a famosa DUD. É o momento em que o mundo resolveu botar as cartas na mesa. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Pessoal, esse é, sem exagero, um dos textos mais impactantes já escritos. O artigo 1º da Declaração amarra aqueles 3 pilares das revoluções que comentamos: liberdade, igualdade e fraternidade. É a âncora moral de absolutamente tudo o que veio depois no direito internacional. Agora, um detalhe técnico que pega muita gente de surpresa. A DUD, lá de 1948, não é um tratado.
Ela é uma resolução da ONU. Isso significa que ela não tem aquele caráter vinculante imediato para forçar os países logo de cara. Mas não se enganem, viu? Ela tem uma força global absurda. São 30 artigos focados na igualdade e não discriminação, trazendo todos aqueles direitos de primeira e segunda geração para a roda. E olha que curiosidade interessante que o material traz. Ao contrário do que a maioria pensa, a Declaração Universal, no seu texto original, não proíbe a pena de morte de forma expressa. E ela também não criou nenhum órgão próprio para forçar os países a cumpri-la compulsoriamente. Na prática, ela funciona muito mais como um gigantesco farol moral do que como um código de leis punitivo. Maravilha! Seção 4 agora. Tratados internacionais no Brasil. Como é que essas regras globais grandiosas entram na nossa casa? Isso aqui ilustra perfeitamente como a coisa funciona internamente. É um sistema de 3 degraus. No topo, se um tratado de direitos humanos for aprovado com um rito super rigoroso de 2 turnos e 3/5 dos votos no Congresso, ele entra equivalente a uma emenda constitucional. O Tratado de Marrakech é um ótimo exemplo. No degrau do meio, temos o status supralegal. São os tratados de direitos humanos aprovados de forma mais simples, como o Pacto de São José da Costa Rica. Eles ficam abaixo da Constituição, mas acima das leis comuns. E no último degrau, qualquer tratado que não seja sobre direitos humanos entra só com a força de uma lei ordinária comum mesmo. Claro que o caminho até lá não é rápido. São 4 fases bem marcadas que mostram o equilíbrio de poderes. Fase 1. O presidente negocia e assina. Fase 2. A bola vai para o Congresso Nacional, que precisa aprovar por decreto legislativo. Se o Congresso disser não, morre aí. Fase 3. O presidente volta para ratificar o texto internacionalmente. E, finalmente, a fase 4, que é promulgar e publicar no Diário Oficial para a regra começar a valer no Brasil. Um verdadeiro trabalho em equipe. O texto também destaca um mecanismo de emergência simplesmente sensacional, o IDC, Incidente de Deslocamento de Competência. Imagina que rolou uma violação gravíssima de direitos humanos e o Estado local não está dando conta de investigar. Para o Brasil não passar vergonha e ser responsabilizado lá fora, o Procurador-Geral da República pode pedir para tirar o caso da Justiça Estadual e mandar direto para a Justiça Federal. É uma baita válvula de segurança. O que nos traz à nossa última parada. Seção 5. Proteção na Constituição Federal. Vamos ver como isso tudo bate no nosso dia-a-dia interno. Se a gente pegar o famoso artigo 5º, ele diz textualmente que os direitos são garantidos para brasileiros e estrangeiros residentes. Mas espera aí, o STF já bateu o martelo para corrigir isso. Estrangeiros de passagem, como turistas, têm proteção, sim. O facto da pessoa estar só visitando não tira o direito dela à vida, à liberdade e à segurança. Pisou no Brasil, o escudo da Constituição está ativado para todo o mundo. E sobre as punições do Estado, a nossa Constituição tem limites claríssimos e inegociáveis. Estão terminantemente proibidas penas de prisão perpétua, trabalhos forçados, banimento do país e penas cruéis. A pena de morte também é proibida, mas presta atenção num detalhe vital da lei. Tem uma única exceção, que é no caso de guerra declarada. É a única brecha. Querem ver um exemplo prático do direito internacional moldando a nossa rotina? Lembram do status supralegal que a gente viu agorinha? Então, o Pacto de São José da Costa Rica proibiu a prisão civil por dívida. Com isso, o Brasil teve que se adaptar e editou a súmula vinculante 25, acabando de vez com a prisão do depositário infiel. Mas olha o aviso importante, a prisão para quem deve pensão alimentícia continua valendo e é perfeitamente legal, tá? E mesmo dentro do sistema penal, a regra número 1 continua sendo a dignidade humana. A gente tem a presunção de inocência, o respeito absoluto à integridade física e moral de quem está preso, com zero espaço para tratamentos desumanos. E num ponto de muita empatia, a Constituição garante expressamente que as mães presidiárias tenham condições de permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. É a dignidade operando na prática. Bom, para amarrar tudo que a gente conversou hoje, fica aqui uma reflexão provocativa. A gente viu que o nosso airbag internacional está lá, prontinho para ser ativado para garantir a dignidade. Mas a grande pergunta é, se esses direitos são de todos nós, como é que a gente faz para que o nosso cinto de segurança interno seja tão eficiente que a gente nunca precise acionar o airbag internacional? Fica aí essa reflexão vital sobre a eficácia das nossas próprias instituições no dia a dia. Muito obrigado por acompanhar essa análise com a gente e até a próxima!